Vamos para o próximo assunto, é internacional também. É surpreendente o que aconteceu em Nova York. Alguns chamam Nova York capital do mundo. É uma cidade extraordinária e muito especial. E lá, Zohran Mamdani é um político de apenas 33 anos, é muçulmano, se declara como socialista, como democrata socialista. Foi o mais votado nas primárias do Partido Democrata para a eleição da Prefeitura de Nova York, que veio um pouco mais adiante no tempo. Acompanhe. Mamdani superou até mesmo o nome mais tradicional e moderado do partido, o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo. O atual prefeito, Eric Adams, eleito como democrata, deve tentar a reeleição em uma candidatura independente. Ele tem cooperado com a política de deportação em massa implementada pelo presidente Donald Trump depois que a justiça arquivou acusações de corrupção que pesavam contra ele. Analistas avaliam que a energia, o entusiasmo e o engajamento de Mamdani nas redes sociais é o que os democratas buscam, um tipo de liderança combativa como a de Trump, que já fez duras críticas ao jovem político pouco conhecido. Para ele, os democratas passaram dos limites. O presidente chamou Mamdani de 100% comunista e lunático e que já houve radicais de esquerda antes, mas que agora a situação ficou ridícula. Zohran Mamdani tem como maior bandeira baixar o custo de vida do nova-iorquino. I will fight for a city that works for you, that is affordable for you. Sua principal proposta é congelar o preço dos aluguéis de baixa renda, cujos reajustes são regulados pelo município. Ele também defende a abertura de mercados públicos, geridos pela prefeitura, para baratear o preço dos alimentos, além de tarifa zero nos ônibus por toda a cidade e a universalização de creches gratuitas. Tudo isso financiado por novos impostos sobre os ricos. Integrante da Assembleia Estadual do Estado desde 2021, Mamdani, que passou boa parte da infância em Uganda e África do Sul, se eleito, será o primeiro prefeito muçulmano e indo-americano de Nova York. Mas, a exemplo de Trump, ele sofre rejeição de alas do próprio partido por conta do estilo provocador. Muitos democratas se opõem a Mamdani, tanto por conta das propostas tidas como socialistas, quanto por posições consideradas antissemitas. Tiago, há vários aspectos envolvidos aí. Um deles, por exemplo, algumas das propostas que o Mamdani tem, nem os países social-democratas mais tradicionais, na Escandinávia sobretudo, mas a gente pode pegar também uma Alemanha, a gente pode pegar experiências na Grécia ou até na Itália, nenhum deles foi a esse ponto. Há uma grande interrogação se funcionariam, mas a questão mais abrangente é: o Partido Democrata está em busca de uma resposta ao que Trump significa do ponto de vista político. E nos Estados Unidos, essa vitória surpreendente nas primárias do Partido Democrata caiu como uma bomba política. Seria essa a resposta do Partido Democrata a Trump? Olha, o Partido Democrata, há alguns anos, ele vive uma guerra civil silenciosa entre algumas alas do próprio partido que acabam divergindo de uma forma muito profunda. Por incrível que pareça, a ala mais central, mais moderada do Partido Democrata, ela se encontra várias convergências com a ala mais moderada dos republicanos, mas eles acabam sendo isolados dos dois lados por conta do ambiente de polarização que é extremamente forte nos Estados Unidos. O Mamdani ele acaba sendo uma resposta muito clara ao que aconteceu em Nova York há poucas semanas e poucos meses em relação à Universidade de Colômbia. Muito do apoio dele vem dos mais jovens. Em relação claro, o custo de vida e tudo isso que ele falou é de fato muito pesado em Nova York, mas existe uma política muito grande do choque, que o Trump estabeleceu isso e demonstrou que é bem sucedido. Então, o Mamdani ele vem num caminho onde ele demonstra que a política do choque ela acaba sendo um caminho para os democratas também buscarem uma resposta mais forte em relação às políticas de Trump. Tem um peso ideológico muito grande esse resultado, Lorival, sobretudo se a gente considerar que Nova York é se não me engano, se eu li corretamente, a cidade com o maior número de judeus no mundo. Tem uma importância enorme
a população judaica na história da cidade, na sua cultura, na formação daquele grande centro. E aí há um problema em que medida essa candidatura representa por parte do Partido Democrata uma tolerância ao que um bom pedaço do espectro político de esquerda americano considera a necessidade de ser crítico a Israel. Existem 960 mil judeus em Nova York e 800 mil muçulmanos. É a cidade com o maior número de muçulmanos dos Estados Unidos. Então, é quase equivalente, são quase equivalentes as duas populações. E acho que, desse ponto de vista assim, da identidade do Partido Democrata, um aspecto muito interessante é que o Andrew Cuomo, que é um nome, né, muito forte, o pai dele, Mário Cuomo, já foi prefeito de Nova York, ele foi governador, saiu pela porta de trás, né, do governo de Nova York, acusado de assédio sexual e moral e tal. E tenta renascer aí como candidato a prefeito, ele foi apoiado pelo Partido dos Trabalhadores da Construção Civil, Partido dos Trabalhadores da Hotelaria, Partido dos Trabalhadores de Limpeza, são partidos grandes, né? E o filiado ao Partido Democrata, que participou das primárias e elegeu o Mamdani, né, deu um pontapé em tudo isso, que é essa questão dos sindicatos, que eram uma base política do Partido Democrata, que foi capturada em grande medida pelo Trump, né? Então, acho que a gente tem realmente um movimento muito interessante do partido, né, de tentar se reinventar, né, e com o Eric Adams, que é o atual prefeito, é democrata, continua no Partido Democrata, mas vai se lançar em novembro como um candidato independente, porque ele é um negro, ex-policial, né, mas ele foi acusado de corrupção e fez uma barganha com o Trump, né? Ele aceitou facilitar as extradições, as deportações que o Trump queria fazer em Nova York e, em troca, o Departamento de Justiça de Trump retirou as acusações contra ele, retirou o processo contra ele. Então, a gente vai ter assim um eleitorado democrata, que é um eleitorado dominante em Nova York, né? Buscando assim uma nova figura, né? Mas vai disputar também com o Curtis Sliwa, que é o candidato republicano. E a grande questão é a segurança, a questão da polícia. Esse Sliwa, ele propõe mais 7 mil policiais, né, e tal. E então, a gente vai ter uma divisão bem clara entre um eleitorado mais conservador, que busca as soluções tradicionais dos conservadores para Nova York, e o Mamdani, que é uma solução totalmente à esquerda. Sendo que o Mamdani nasceu em Uganda, então ele não pode também, não vai, como aconteceu com Barack Obama, não vai se tornar assim, um candidato a presidente, uma grande figura nacional do partido por essa limitação. É casado com uma moça de origem étnica síria, mas nascida no Texas, no caso, e que é a própria representante dos liberals da East Coast. Ela é caricaturista dos grandes jornais, de grandes publicações da Costa Leste. Para terminar, Tiago, eu tenho ainda 1 minuto, o Mamdani enfrenta ainda uma batalha interna. E a gente ouve falar que o Wall Street está se armando para impedir que ele prossiga. Tem chances? Tem chances. O Wall Street tem uma força grande, mas também mostrou já em diversas situações que não tem uma força absoluta, né? Eles vão se armar, mas, na verdade, quem vai garantir que o Mamdani seja o candidato ou não é o Trump. Quanto mais o Trump atacá-lo e quanto mais o Trump elevá-lo a um nível de ameaça, mais forte ele vai se tornar aos olhos de vários democratas dentro de Nova York.